Bem, pessoal, hoje nós iremos trabalhar aí o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Esse transtorno, ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Eles são causados por períodos de exacerbações da ansiedade devido a traumas, seja esses traumas físicos, né, provocados, ou seja, esses traumas devido a acidentes naturais, né, como maremotos e terremotos. Então, no TEPT, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado de alguma maneira com um evento que envolva morte realmente ou ameaça. Assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais e homens na guerra, tá? Então, pessoal, aqui nós trabalhamos, né, com pessoas que, devido a terem passado por esses traumas ou presenciado os traumas em outras pessoas conhecidas, tá? Ou dentro da sua própria profissão, eles acabam somatizando esses problemas e daí eles não conseguem ter uma vida normal ou vivem em constantes crises de ansiedade e algumas vezes podem até deixar trabalho, relações e viver de forma isolada. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com serviços como o SAMU, como o Corpo de Bombeiros, como pessoas que viveram em guerras. Então, eles estão sempre testemunhando desastres, né? E muitas vezes, inclusive, há até artigos e relatos de pessoas, né, que fazem esse pronto atendimento, tá? Esse serviço de resgate, certo? Que eles não têm uma hora que eles não conseguem mais dar continuidade ao trabalho por tantos desastres, por tantas pessoas mutiladas, mortas, né, que eles presenciaram e daí, né, levaram os corpos e tudo mais. Então, toda essa vivência dentro da profissão o fazem, muitas vezes, desenvolver o TEPT por traumas que eles viram, que eles testemunharam, tá? Pessoas na guerra, né, que vivenciaram, né, essas tragédias, tá? Acabam não conseguindo mais desempenhar o seu trabalho, né? Assim como pessoas que sofrem assaltos, né, acidentes automobilísticos, tá? Eles também podem desenvolver o TEPT por terem vivenciado esse evento, tá? Pessoas que moram nesses países onde os maremotos, os terremotos, os tremores são constantes, eles também podem desenvolver o TEPT pela, como é que eu posso falar? Pela exposição repetida a esses desastres naturais, né? Onde, independente deles, isso irá acontecer. A exposição a eventos traumáticos pode ocorrer por vivência direta, testemunhando-se o evento acontecer com outra pessoa, tomando-se conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente,
sendo exposto de uma forma repetida ou extrema a elementos aversos de um evento traumático, um profissional de salvamento coletando partes do corpo, né, da vítima. Então, entra aí como exposição, como predisposição a desenvolver o TEP, esses eventos aí, né? Esses pontos aí. A pessoa vivenciar o assalto, a pessoa vivenciar o acidente automobilístico, a pessoa vivenciar o trauma, ou a pessoa testemunhar, né? Eu vi, né? Foi com a pessoa ligada a mim, as pessoas que trabalham e estão expostos, né, a isso a esses eventos de forma repetitiva, tá? Nós tivemos no CAPS um senhor, né, que trabalhava nos Correios, lá em Fortaleza, e daí o Correio, né, a agência do Correio que ele trabalhava, por diversas vezes, né, foi assaltada. E devido, né, a essa constância de assaltos, ele já vivia em crises de ansiedade. No último assalto que ele presenciou, ele passou 24 horas com a arma na cabeça. E ele acabou desenvolvendo TEPT, tá? Ele abandonou o seu emprego, né? Ele não teve mais condições de continuar na agência, tá? Então ele já ia se aposentar, mas pediu aí uma aposentadoria antecipada. E como a família dele era daqui de Lavras, ele retornou para cá e foi fazer tratamento lá no CAPS, tá? Mas a gente via a ansiedade, os medos, né? Observava o caminhar dele sempre atento, sempre olhando para os lados, né, com medo aí de outro possível assalto, né, apesar dele não estar dentro da agência do Correio, mas ele, ao sair de casa, apresentava essas características de temor em sofrer mais um evento, mais um assalto, tá? E ele foi diagnosticado com TEPT. Então, veja, pessoal, o TEPT, ele é desenvolvido, tá, com a repetição, ele pode ser desenvolvido com a repetição dos eventos, né, esse senhor foi com a repetição dos assaltos, uma pessoa que trabalha nesses eventos traumáticos, né, nessa profissão traumática, é o evento dos traumas que ele presencia, como também aquela pessoa que vivencia isso uma única vez, ela pode apresentar TEPT no sentido de que ela já vem somatizando outros problemas e quando a gente vê a questão dos determinantes, nós vemos que o psicológico, né, vem a influenciar aí a questão da predisposição de alguns transtornos mentais. Tá? Os sintomas podem ser reviver a situação, que é o flashback, a questão da evitação, alterações negativas em cognições e no humor e hiperexcitação. A gente vai ver cada uma delas. Reviver a situação, tá? É aquilo que são aquele a gente viu lá nas memórias, que é quando o evento ele fica na nossa memória e a gente fica visualizando aquele acidente, aquele evento, aquele maremoto por diversas vezes, né? E nossa mente, sabiamente, ela vai levando esses pensamentos do consciente para o inconsciente, né? Como a gente já trabalhou, já viu isso aí. Só que, algumas vezes, né, eu falei até para vocês, a nossa mente sozinha, ela não consegue fazer isso, né? A gente precisa de uma terapia, ok? E é aí onde essas pessoas acabam aí desenvolvendo o TEPT, tá? Lavínia, pode sim, tá certo? Mas veja que ela só vai ser considerada pânico, uma crise de pânico, quando não há um fator causador, certo? A pessoa, ela não consegue, a pessoa que tem pânico, ela não consegue identificar o fator causador da crise.
Tanto que muitas vezes ela pode estar sozinha num quarto e ter uma crise de pânico, tá? Sem nenhum fator causador. As pessoas com TEPT, devido ao grau de ansiedade que elas irão desenvolver pelos medos que ela tem de apresentar, de viver ou de testemunhar um novo evento, tá? Ela pode desenvolver aí como comorbidade, né, o pânico, como Lavínia perguntou aí, devido ao grau de ansiedade serem muito elevados. E daí ela começar a desenvolver o pânico, porque ela vai ter medo do que ela não sabe, tá? E daí vem a sintomatologia do pânico, que é taquicardia, né, que são as mesmas da fobia que nós vimos ontem, né? A questão da taquicardia, da sudorese, das palpitações, da dispneia, tá? E a ansiedade em alto grau, ok? Então, aí, reviver a situação são memórias do trauma, podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo vir do nada, sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que as provoquem. Também pode ocorrer recordações intrusas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados aos temas em questão. Porque nós sabemos que algumas vezes, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro ele não para, né? Por isso que muitas vezes a gente acorda e questiona, poxa, eu dormi a noite toda e estou me sentindo cansada. Mas é porque o cérebro ele não parou. Então, muitas vezes, são nesses momentos para quem tem TEPT, que as recordações, os flashbacks, eles vão acontecendo e a gente diz, né, que sonhou com o que a gente vivenciou. Diante de gatilhos ao evento traumático, real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão ou respostas fisiológicas que são taquicardia e sudorese, né? Que é aquilo que a gente já falou anteriormente, que são os mesmos sintomas da fobia aí. A questão da evitação. Refletem a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. O indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembrem, ou pode acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma. O que é que quer dizer isso? Essa evitação é o caso que nós falamos aí, né, com relação ao senhor que trabalhava na agência dos Correios. Ele apresentou sintoma de evitação quando ele não conseguiu mais entrar na agência em que ele trabalhava, né? Então, isso são sintomas de evitação, quando a gente tenta não lembrar, quando a gente tenta não ver, quando a gente busca meios para evitar tocar, presenciar, ter contato, né, com tudo aquilo que a gente que está envolto do evento, tá? Então ele não conseguiu mais trabalhar na agência que ele trabalhava lá nos Correios em Fortaleza, veio para Lavras e mesmo assim ele relatava que não passava em frente aos Correios daqui, tá? Então, para isso, né, o terapeuta tem que trabalhar a questão da terapia do comportamento, que nós já vimos, que entra aí na terapia da exposição, que como nós vimos, ela pode ser gradual ou ela pode ser direta. Outro sintoma que nós temos aí são as alterações cognitivas e no humor. Crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros ou a vida em geral. Exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal, nunca vou. Nenhum lugar é 100% seguro. Podem ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências. Aqui, a pessoa acha que o seu mundo acabou, né? Se foi um trauma devido a uma relação, por exemplo, essa pessoa ela foi violentada várias vezes pelo seu companheiro, então ela acha que ela nunca vai
né, achar outro companheiro, nunca vai conseguir ter relações com outra pessoa, né? O senhor lá dos Correios, para ele nunca mais vai passar numa agência dos Correios. Então, essa alteração de generalização, com tudo que cerca o evento, faz com que o paciente apresente esses pensamentos, tá? Então, eu nunca vou ser a mesma pessoa, eu prefiro nunca mais sair de casa, porque eu sofri vários assaltos, daí a questão do isolamento. Então, a pessoa, devido a essas alterações cognitivas e do humor, ela acaba, como é que eu posso falar? Ela acaba alterando a sua rotina, né? Ela acaba pensando de outra forma e daí ela acaba mudando a sua rotina, saindo do seu emprego, saindo de determinados relacionamentos, tá? Ocorre uma mudança de vida. Os pensamentos levam para que a pessoa tenha essa mudança de vida. E daí nós temos a hiperexcitação, que a pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtornos do sono, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados. Isso, pessoal, nós vimos muito no senhor lá dos Correios, porque quando ele adentrava, né, lá no CAPS, quando a gente observava ele vindo na rua, né, então ele já andava sempre olhando para os lados com medo de um assalto, né? Então, quando ele chegava lá no CAPS, primeiro ele nunca ia nos horários de pico, né? Nunca ia nos horários de muita gente. Ele sempre ia mais nos horários, né, que estava mais calmo. Então, assim, final da tarde, final do dia, né, final da manhã, certo? E daí, quando ele chegava, ele sempre questionava, né? Quantos pacientes tem, quantas pessoas tem, né? Eu vou ser atendido logo, porque eu tenho uma prioridade. Então, ele sempre se cercava de várias, né, de meios para que ele fosse logo atendido, né? Para que ele não tivesse contato com outras pessoas e para que ele retornasse logo para a sua casa. O diagnóstico, né, nós trabalhamos na realidade com critérios diagnósticos. E esses critérios diagnósticos para o TEPT, eles são baseados na sintomatologia. E aí, pessoal, todos os transtornos de ansiedade que nós vimos, as pessoas, elas apresentam, né, um grau de ansiedade bem maior, e quando elas estão expostas ao evento, né, elas aumentam essa ansiedade e vêm as respostas físicas. Para quem tem TEPT, na realidade, ele não apresentava essa ansiedade até ser exposto ao evento que desencadeou o TEPT. Tá? Por exemplo, esse senhor, ele já tinha sofrido outros assaltos no correio, né? Logicamente que ele tinha ansiedades, ele apresentava medos, né, por estar lá, mas não nada patológico, tá? A partir do momento que ele sofreu o último aí, que foi mais agressivo para ele, somatizou com todos os medos que ele já tinha, e daí ele passou a ter uma ansiedade patológica e desenvolveu aí o TEPT, ok? A terapia, ela irá ajudar essa pessoa a minimizar essa ansiedade, ok? Mas, assim, o paciente, ele, uma vez teve TEPT, ele vai sempre ter esses medos, ele vai sempre ter essa sintomatologia, tá? Se foi um acidente automobilístico, ele vai ter uma recusa com relação a andar no carro, andar de moto, tá? O acidente, ele evitar passar naquele local, né? Se for
um evento natural, maremotos e terremotos, a pessoa, né, se não conseguir sair do meio, né, daquele local onde ocorrem os maremotos e os terremotos, ela nunca vai ter uma melhora do seu TEPT, porque ela está sempre sendo exposta ao evento, tá? Então, assim, por isso o diagnóstico ele sempre ser baseado na questão da sintomatologia, né? Da intensidade dessa sintomatologia. Então, os critérios diagnósticos com relação aos eventos estressores: vivenciar diretamente, testemunhar com outra pessoa, saber que isso aconteceu com um amigo, com um familiar, e ser exposto de uma forma repetida ou extrema. Aí é extrema, viu, pessoal? Aí o que é que acontece? Então, o fato da exposição, seja com a própria pessoa, seja com a pessoa ligada a ela, faz com que essa pessoa venha aumentar aí a sua intensidade de ansiedade. Revivências, lembranças intrusas recorrentes e involuntárias, sonhos angustiantes, reações dissociativas, que são os flashbacks, sofrimento psicológico intenso ou prolongado e reações fisiológicas, tá? Então, na mente dessa pessoa, ela vai estar sempre vivenciando o evento, ela vai estar sempre vivenciando o trauma, tá? Ela vai estar sempre vivenciando as imagens que ela presenciou. Isso, Lucas, ótimo exemplo, tá certo? Você está melhor, Lucas? Como é que você está? Tá bem? Graças a Deus, né? Ótimo exemplo, viu, Lucas? Tá? Realmente as pessoas que sofrem, né? Elas evitam estar naquele local, elas evitam presenciar aquilo, né? Então, essas pessoas, né, que sofreram isso aí, elas não vão mais à praia, muitas vezes elas se distanciam. Se elas puderem ir para outra cidade, para outro local onde não tenha praia, é o melhor, tá? Para elas, para ajudar nessa questão do TEPT, né? Porque, por exemplo, com a pessoa que sofre dos eventos naturais, né? Fica muitas vezes difícil para ela melhorar do TEPT se ela não sair daquela localidade, tá? E assim, não é fácil, né, para as pessoas, né? Isso para todas, né? Para a maioria delas, sair de uma localidade para outra, né? Sair de um país para outro, sair de uma cidade para outra, né? Porque tem outras coisas, né? Relacionadas, né? Então elas vão estar sempre, vão desenvolver o TEPT e vão estar sempre expostas caso elas não consigam sair, tá? E daí pode desenvolver outras comorbidades, como, por exemplo, depressão com tentativas de suicídio, né, que vem aqueles pensamentos negativos, que já são do próprio TEPT, né, como, eu não vou conseguir, eu não vou mais me relacionar, eu não me seguro mais, não me sinto seguro mais 100%, tá certo? Pode desenvolver esquizofrenias, onde o paciente pode começar a apresentar as alucinações visuais, principalmente, tá? Então, tem as comorbidades que podem ser desenvolvidas aí no paciente com TEPT. Tá? Ainda com relação a essas vivências, nós temos as reações fisiológicas, né? O nosso corpo, devido à intensidade da ansiedade, ele vai começar a responder, né? Através da taquicardia, da sudorese, mãos frias, né? A questão das palpitações, os tremores. Tá? Muitas vezes a pessoa ela pode paralisar, né, por um tempo, por algumas horas ela ficar estátua, não conseguir se mover, tá? Outro critério diagnóstico aí é o de evitação, onde a pessoa ela evita recordações, como o caso, o exemplo de Lucas aí, a pessoa evita ir para a praia,
tá? E alterações negativas na cognição e no humor, né? São os pensamentos negativos onde a pessoa acaba parando a sua própria vida, né, devido a esses pensamentos negativos, tá? Incapacidade de recordar aspectos importantes, porque a pessoa só vai vivenciar aqueles eventos, crença e expectativas negativas a respeito de si, eu não vou conseguir, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, eu prefiro me isolar, eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais me relacionar com outras pessoas. Cognições distorcidas, culpa os outros e a si mesmo, tá? Ah, eu fui trabalhar porque meus pais não tinham condição e daí eu sofri o assalto, a culpa é minha, a culpa é deles por não, né? Então eles ficam buscando culpas, né, nos outros, que na realidade não é culpa, né, de quem sofre o assalto, de quem está envolvido, né, de quem, aliás, de quem é vítima, tá? Estado emocional negativo persistente, aí a questão da comorbidade com os pensamentos negativos, sentimentos de distanciamento dos outros e incapacidade de sentir emoções positivas, tá? Essa questão, pessoal, de incapacidade de sentir emoções positivas, ela vem justamente dos pensamentos negativos serem cada vez mais constantes na mente desse paciente, certo? Ainda como critérios diagnósticos, alterações marcantes na hesitação e na realidade, comportamentos irritadiços ou surtos de raiva, comportamento imprudente ou destrutivo, hipervigilância, problemas de concentração e perturbação no sono, né? As pessoas elas vão acabar vivenciando isso nos sonhos, né? Ela vai relatar que sonhou com o que aconteceu, tá? Ela vai começar a ter essa hipervigília, né? Vai começar a olhar para os cantos, vai direcionar o seu olhar para determinado canto, porque a mente acha que a ameaça pode vir daquele local, tá certo? Então, ela vai começar a apresentar determinados tics, determinadas manias, devido a essas alterações aí de excitação e reatividade. E a questão da perturbação, tá? É uma pessoa que ela vai viver perturbada fisicamente com os sintomas, né, com as reações, psicologicamente com a ansiedade, socialmente, porque ela vai ter as suas relações interrompidas, tá? A questão aí do trabalho, onde muitas vezes ele não vai conseguir mais voltar ao trabalho, né? Como no caso do senhor dos Correios, como no caso de pessoas que trabalham nessa questão da exposição, né? De vivenciar, né? Pessoas com desastres, né? Vivenciar desastres físicos, né? E as perturbações que são causadas, né, pela vivência dos acidentes naturais. Como tratamento, considera que o transtorno de primeira linha para o TEP que o tratamento de primeira linha para o TEP aí é a psicoterapia, tá? Então, pessoal, logicamente que esse paciente ele vai fazer uso de medicamentos para diminuir a ansiedade, tá? Para diminuir sinais de depressão, caso ele venha a apresentar, então ele pode usar associado antidepressivos e ansiolíticos, certo? Mas o ponto-chave do tratamento do TEP é a psicoterapia, é a terapia, tá? E dentro dessa terapia vai entrar a terapia de comportamento que nós vimos ontem lá na fobia, tá certo? Onde o paciente ele vai ser exposto a fatos, a imagens, a locais, tá? Que lembrem essa questão, né? Que lembrem o evento,
para que ele possa superar esse medo, essa hiperexcitação, esses pensamentos negativos com relação a não mais dar seguimento à sua vida, certo?